Vamos então botar o dedo na ferida. Vamos entender um pouco mais sobre a dor e o sofrimento. Primeira coisa para a gente começar a entender, ampliar nosso entendimento sobre a dor e o sofrimento, é considerar que ser humano não implica em saber o que é ser humano. Então você é um ser humano, eu sou um ser humano, todos os seres humanos são seres humanos. Mas o simples fato de nascer humano não significa que o ser humano nasça sabendo o que é ser humano. Pelo contrário, nascer humano é nascer não sabendo o que é. Se a gente olhar para uma tartaruga, por exemplo, a tartaruga já nasce, sai da casca, vai andando pela areia e entra para o mar, já sabe nadar, já sabe que o ambiente dela é o mar, já sabe ser tartaruga. Tartaruga já nasce sabendo ser tartaruga. Passarinho já nasce sabendo voar. Não precisa ir para a escola para aprender a voar. Tartaruga também não precisa ir para a escola. Não precisa aprender a cantar, o passarinho, por exemplo. A abelha não precisa aprender a colher o mel, a funcionar que nem a abelha. Ou seja, todos os seres, com exceção do ser humano, já nasce sabendo ser o que é. O ser humano não. O ser humano nasce completamente ignorante sobre o que é. O ser humano não sabe o que é ser humano. Então você é um ser humano, todos os seres humanos são humanos, mas o fato de ser humano não significa saber o que é ser humano. Okay? Esse é o primeiro ponto fundamental a se considerar para entender a dor e o sofrimento. O ser humano nasce ignorante do que é ser humano. Você é um ser humano, mas você não sabe o que é isso que você é. Muito bem. Nesse viver humano que o ser humano vai tendo a partir do momento em que nasce, ele vai, na prática, aprendendo o que é ser o que ele é. Então, a tartaruga já nasce sabendo o que é ser tartaruga, vai para a água e já vive como tartaruga. O ser humano não. Ele vai vivendo a experiência humana, ele vai sendo humano, e sendo humano ele vai aprendendo a ser humano. Essa é a característica da experiência humana. Todo ser humano nasce ignorante do que é ser humano. E sendo humano, ele vai aprendendo a ser humano. É muito louco isso. Porque é a coisa mais prática que tem. Sabe quando você vai jogar um jogo e em vez de te explicarem as regras, te colocam dentro do jogo e falam, vai jogando aí que você vai entendendo? É isso. A experiência humana é assim. Você, para aprender a ser humano, você se transforma em um ser humano. Não tem outro jeito de aprender a ser ser humano a não ser sendo humano. Então é aprender a dançar dançando, aprender a brincar brincando, aprender a ser sendo. É assim que funciona a experiência humana. Você aprende a ser humano sendo humano. Só que você começa desconhecendo completamente o que é isso que você é, ser humano. Então, você vai aprender através de um processo, e só tem esse processo para você aprender a ser humano. Chama-se tentativa e erro. A experiência humana tem um jeito de funcionar. Ela funciona de um certo jeito. Só que você não conhece, não tem outro jeito de vir a conhecer, de descobrir, de entender o funcionamento da experiência humana, de entender o que é ser humano, a não ser através do processo de tentativa e erro. Você erra e você aprende, você erra e você aprende. Você tenta uma coisa, aprende com essa coisa que você tentou. É a experiência que vai, de ser humano, que vai fazendo você se tornar um melhor ser humano a cada nova experiência. É assim que se aprende a ser humano, sendo humano. Pois bem, dentro dessa dinâmica então de aprender a ser humano, rapidamente a gente aprende sobre conviver com o outro. Porque
viver é conviver. Isso é uma coisa que a gente aprende sendo humano. Viver é conviver. Então, você vivendo a sua experiência humana, na verdade não é você vivendo a sua experiência humana, é você convivendo com o outro. Porque se tirar todos os outros da sua experiência humana, que experiência humana você tem? Que viver que você tem? Viver é conviver. Isso é uma coisa que a gente aprende também vivendo. Que viver é conviver, e conviver é estar em constante interação com o outro. Esse outro pode ser de várias naturezas. Ele pode ser de natureza coisa, pedra, parede, chão. Esse outro pode ser um vegetal, uma planta, uma fruta. Esse outro pode ser de natureza animal, o gato, o cachorro, o elefante, o cavalo. Esse outro pode ser de natureza humana também, é outra pessoa igual a você. Então, viver é conviver. E você aprende na sua experiência humana, no final das contas, a conviver com o outro. A aprendizagem de ser humano é a aprendizagem de você, sendo humano, convivendo com o outro, e esse outro pode ser humano ou não. Mas, de toda forma, vai ser uma convivência. No aspecto da sua convivência com o outro, tem a dor. A dor, ela acontece porque você convive com o outro. Se não existisse outro, também não existiria dor. A dor tem a ver com a interação com o outro. Então vamos entender isso. Como é que surge a dor nesse processo de convivência, de interação com o outro? Você é criança e você sai correndo para frente assim, pequenininho, sai correndo para frente e mete a cabeça na parede. Você ainda não entendeu, você ainda não aprendeu que não dá para atravessar a parede. Então você está convivendo com o outro, no caso, a parede. A parede é o outro, não é você. Tudo que não é você é o outro. É você bate na parede, tromba com a parede. O que você sente na hora que você tromba com a parede? Você sente dor. Então, o que essa dor serve? Para que serve essa dor que você sente na hora que você tromba na parede? Para você entender como você faz para conviver melhor com esse outro, que no caso é a parede. Se você trombar, se você for de encontro com a parede, você vai trombar, e se trombar você vai sentir dor. Então o que a dor está te explicando? A dor está te explicando uma maneira melhor de você conviver com o outro. Que outro? A parede. Não tente atravessar a parede. Você não vai conviver bem com a parede se você tentar atravessar ela, se ficar trombando com ela. Essa não é uma forma boa de convivência com esse outro, com a parede. Quem te ensina isso? A dor. Então, o que a dor faz na experiência humana? Qual é a função da dor? É a função de professor. A dor é professor. Ela te ensina como conviver melhor com o outro. Qualquer tipo de outro. Nesse caso que a gente está pegando, a parede. Você convive melhor com a parede se você não tentar atravessar a parede. Se você não for de encontro com a parede. Aí o que você faz? Bom, atravessar a parede não dá. Então você faz um buraco na parede, que é uma tecnologia para atravessar a parede. Tem tecnologia para atravessar a parede. Chama porta. É uma tecnologia que inventaram para atravessar a parede. Você faz uma porta na parede. Faz um buraco assim. E aí você atravessa a parede. Quem te ensinou a fazer a porta para atravessar a parede? A dor. A dor te ensinou. A porta é um jeito melhor de você interagir com esse outro chamado parede. A dor é professor. É ela que te ensina a conviver melhor com o outro. O fogo queima. Na verdade, o fogo não queima. Tem hora que você usa bem o fogo. Você tá com frio, aí você põe as madeirinhas lá na lareira,
liga, acende a lareira, faz a combustão e fica ali, sentindo o calor da lareira que está te aquecendo naquele dia frio. Agora, se você põe a mão no fogo, aí você vai queimar a mão. Mas foi o fogo que queimou sua mão? Não. Foi você que colocou a mão no fogo. Foi você que se queimou. E na hora que você põe a mão no fogo, o que você sente? Dor. Então, o que essa dor está fazendo? Dor é professor. Dor está te ensinando a lidar melhor com o outro. No caso, o fogo. Esse outro é o fogo. Então você, se eu botar a mão no fogo, queima. Mas se eu usar esse fogo assim, numa certa distância, no dia frio, aí vai me aquecer. Aí você usa melhor o fogo. Quem te ensinou a interagir, a conviver melhor com o fogo? A dor. A dor é o professor. Ela está te ensinando a conviver melhor com o outro. Então, ensinando com a parede, ensinando com o fogo. Em vez de se queimar no fogo, usar para fazer uma lareira. Em vez de trombar com a parede, usar de proteção e fazer uma porta para atravessar ela. Tudo é a dor que te ensina isso, a conviver melhor com esse outro, seja o outro o que for. Agora, tem um ditado que diz assim: a dor é inevitável. Então eu vou ampliar esse entendimento aqui. A primeira dor é inevitável. A segunda dor é opcional. Por quê? Se você não sabe que parede é dura, então você sair correndo e trombar com a parede, é inevitável. Você não sabe que a parede é dura. Agora, uma vez que você sai correndo e tromba com a parede e entende que ela é dura, aí, da segunda vez, você não precisa mais trombar com a parede, porque você já sabe. Então, a primeira dor é inevitável. A segunda dor é opcional. Você põe a mão no fogo porque você não sabe que fogo queima. Então é inevitável você se queimar. A segunda dor, colocar a mão no fogo pela segunda vez, já é opcional, porque você já sabe que fogo queima. Então é opcional. Ok? Eu estou falando isso agora porque depois a gente vai usar, porque a gente vai começar a falar agora, que é o sofrimento. Então entender que a primeira dor é inevitável, mas a segunda é opcional. Muito bem. Agora, e o sofrimento? Dor e sofrimento são similares, mas não são a mesma coisa. Existe na experiência humana a experiência da dor, que é o que a gente teve conversando aqui, sobre aprender sobre a natureza das coisas. E existe a experiência do sofrimento. Sofrimento é como se fosse uma dor, mas não é a mesma coisa. É uma dor psicológica. Também faz parte desse aprendizado de ser humano, porque o sofrimento faz parte da experiência humana. A gente sofre e a gente chega já sofrendo e não entende por quê. Então a gente aprende sobre a dor, experimentando a dor e entendendo que ela é professor, para a gente conviver melhor com o outro. E o sofrimento mesmo. A gente experimenta o sofrimento porque o sofrimento também é professor e tem uma coisa para ensinar para a gente. E o que é o sofrimento e o que o sofrimento ensina para a gente sobre ser humano, sobre a experiência humana? O sofrimento, ele ensina a lidar bem com o desejo. Vamos voltar na dor para entender por que é assim. Por que o sofrimento está ligado ao desejo? Vamos entender ao que a dor está ligada. A dor está ligada a ter um sistema nervoso. É porque temos um sistema nervoso que sentimos dor. Quando você tromba na parede, você sente dor porque você tem um sistema nervoso. Quando você põe a mão no fogo, você sente dor porque você tem um sistema nervoso. Os seres humanos têm uma coisa que chama sistema nervoso. E quando esse sistema nervoso é estimulado de uma certa maneira, ele produz uma coisa que chama dor. Se você põe energia demais, se o impacto é muito forte no sistema nervoso, ele cria dor. Se trombou na parede, dor. É o sistema nervoso que faz
a dor e a gente por isso experimenta a dor. Quando a gente vai no dentista, por exemplo, o que o dentista faz para que a gente não sinta dor? Dá anestesia na boca, quando ele vai mexer no dente, porque ele vai estimular demais o sistema nervoso, a gente vai sentir dor. Então o anestesista faz o quê? O dentista faz o quê? Anestesia a boca. E aí o sistema nervoso fica anestesiado e a gente não sente dor. Então, não tivéssemos nós, seres humanos, um sistema nervoso, a dor inexistiria. A gente trombaria com a parede, mas não sentiria dor. Então, a causa da dor é que a gente tem um sistema nervoso. Assim, o que possibilita, não a causa da dor, o que possibilita que a dor exista é a existência de um sistema nervoso. A causa é a trombada. O que possibilita o sofrimento é o sistema límbico. Assim como nós somos seres vivos com o sistema nervoso, nós somos seres desejantes. Nós estamos constantemente desejando. Nós temos um sistema de desejo, um sistema desejante, que fisiologicamente, se não estou equivocado, chama sistema límbico. Então é porque somos desejantes que experimentamos sofrimento. Mas como assim? A gente deseja algo. Agora, esse desejo pode não ser satisfeito. Esse desejo pode ficar frustrado. Esse desejo pode ser, inclusive, contrariado. Esse desejo não satisfeito, frustrado, contrariado, é sentido como sofrimento. Sofrimento é quando um desejo não é satisfeito, não está satisfeito, ou é contrariado, ou é frustrado. Quando você tem o seu desejo contrariado, frustrado, insatisfeito, você sente uma coisa interna, psicológica. Essa coisa interna que você sente se chama sofrimento. Não tivéssemos nós, seres humanos, você não tivesse um sistema límbico, você não sofreria. Se você não tivesse um sistema nervoso, você não sentiria dor. Se você não tivesse um sistema límbico, se você não fosse um ser desejante, você não sofreria. Porque não existiria o fundamento para a existência do desejo, e não existindo o desejo, não existiria o sofrimento, porque o desejo que não existe não tem como ser frustrado. Agora, quando você sofre porque o seu desejo foi frustrado, então aí acontece o sofrimento. Mas por que o sofrimento acontece? Também, assim como a dor, para ensinar sobre a experiência humana. Assim como a dor é professor que ensina o ser humano a ser humano, no aspecto de entender a natureza dos outros para lidar bem com os outros, o sofrimento é professor também do ser humano para ensinar o ser humano a lidar bem com essa coisa que se chama desejo. O sofrimento é que te ensina a lidar com o desejo, tanto o seu desejo como o desejo do outro. Quando você está interagindo com o outro, seja o outro coisa, vegetal, animal ou outro ser humano, você tem desejo em relação a esse outro. Você quer coisas em relação a esse outro. E o outro, se for ser humano, também tem desejo em relação a você, porque ele também é um ser desejante. Então, quando você está interagindo com o outro, por você ser um ser desejante, você deseja coisas em relação ao outro. Se o seu desejo é ou não satisfeito, você vai sentir sofrimento. E o que esse sofrimento vai te ensinar? Como lidar bem com o seu desejo e com o desejo do outro. Essa é a função do sofrimento. Ensinar você a lidar bem com o seu desejo e com o desejo do outro. Essa coisa de lidar bem com o desejo, e o que o sofrimento ensina nessa lição de aprender a lidar bem com o desejo, tem várias nuances, vários detalhes.
eu não vou entrar nas nuances e nos detalhes aqui. Eu vou ficar mais no geral, que é o sofrimento é o professor que ensina o ser humano a lidar bem com o seu desejo e com o desejo do outro. Ok? Tem várias nuances e detalhes aí, só não vou entrar nesse momento. Muito bem. Então, se o sofrimento é o professor que ensina você a lidar bem com o desejo, então o sofrimento não é o seu inimigo. O sofrimento é o seu aliado. Ele é o seu grande mestre. Ele é o seu melhor amigo. Só que você não entende assim. Em geral, nós não entendemos assim. Assim como a gente quer se livrar da dor anestesiando o sistema nervoso para não sentir dor, em vez de usar a dor para aprendizagem, a gente também quer se livrar do sofrimento anestesiando o sofrimento, tentando ignorar o sofrimento. E tentar anestesiar o sofrimento, ignorar o sofrimento, não funciona e também é desperdiçar a função dele na nossa experiência. O sofrimento vem ensinar a gente a lidar bem com o desejo para poder viver melhor. Eu vou contar uma história que ilustra bem isso. Tinha um homem que morava numa fazenda e ele tinha um cachorro. E uma certa noite ele estava dormindo e entrou um ladrão no pomar da fazenda dele e começou a roubar as frutas. E o cachorro viu que o ladrão estava lá no pomar roubando as frutas. Aí que o cachorro fez? Foi na janela do homem e começou a latir. Au, 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 au. Aí o cara acordou, morrendo de sono, né? Ai, cachorro desgraçado. Foi lá, abriu a janela e gritou pro cachorro: para de latir, não, tô dormindo aqui, vai, volta já pra sua casinha, não sei o quê. E voltou pra cama dormir. E o ladrão continuando roubando coisa lá no pomar. Aí o cachorro, que era fiel, voltou a latir na janela. Au, 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 au. O cara acordou de novo, pegou um sapato que estava lá do lado da cama, jogou no cachorro. Já falei para você parar de latir, seu cachorro, desgraçado, estou dormindo aqui. Voltou para dormir. Mas o cachorro é fiel. O cachorro não ia desistir, ele tem a função dele ali de proteger a casa. O que ele fez? Ele foi lá no pomar e começou a latir do lado do ladrão bem alto. O fazendeiro acordou assim, indignado com o cachorro, pegou a espingarda. Quando ele chegou no pomar, foi lá, apontou a espingarda e pum! Matou o cachorro. Essa é uma história para ilustrar o que a gente faz com o sofrimento. O sofrimento é o cachorro. Ele não late para que a gente sofra. Ele late para que a gente aprenda, para que a gente veja, para que a gente tome consciência de algo que não está consciente, para que a gente possa viver melhor. O ladrão é a coisa que está atrapalhando o bem viver. Então o cachorro late do lado da coisa que está atrapalhando o bem viver, para que a gente viva melhor. E o sofrimento ele sempre vai latir do lado de alguma coisa em relação ao desejo, que a gente ainda não está consciente, que a gente não viu como funciona na experiência humana. Aquela questão em relação ao desejo e como ela funciona na experiência humana. Muito bem, então o primeiro desafio nessa questão do sofrimento é entender que o sofrimento é aliado. Que o sofrimento é seu melhor amigo, que nem o cachorro. O sofrimento é o melhor amigo do homem. Ele tem uma função de ensinar o homem sobre o funcionamento do desejo. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que sofrimento não fala português. Então o sofrimento ele vem para te ensinar, vem para ensinar o ser humano a ser humano, vem para ensinar o ser humano a lidar melhor com o desejo. Só que ele não fala português.
O sofrimento, ele fala sofrimentez, ele fala linguagem emocional, ele usa o sistema emocional para se comunicar com você. E essa é a dificuldade. Você entende através da racionalidade e o sofrimento fala através da emocionalidade. Então é preciso fazer uma tradução da emocionalidade para a racionalidade. Você precisa transformar em linguagem racional, em linguagem de entendimento, o que o sofrimento está falando em linguagem emocional. Para que você consiga fazer isso, você precisa emprestar o seu racional para você mesmo, para o seu emocional. Ou seja, você precisa codificar, entender racionalmente o que o sofrimento está te falando. E precisa ter um diálogo com o sofrimento na linguagem racional. Então você pode conversar com o seu sofrimento e deve conversar com o seu sofrimento em português, com palavras. E deve haver um diálogo, uma pergunta e resposta. Você questiona, o seu sofrimento responde, você dialoga com ele argumenta também até que surja o entendimento. Até que surja o entendimento. Então, abre a porta do seu sofrimento. Primeiro passo, é seu amigo, veio te ensinar. Segundo passo, conversa com ele em português. Então, o sofrimento, entra aqui, senta aí, vamos conversar. Você veio aqui me ensinar, você é meu professor, você está aqui para me ensinar a viver melhor, a lidar melhor com o desejo, ou aspectos disso. Então me explica o que é, o que está acontecendo, por que eu estou sofrendo. Aí o sofrimento vai falar para você, em português, claro. Você já percebeu, vai falar na sua cabeça. Você já percebeu isso? Você fala, não. Então, olha, isso. Está vendo que eu estou ligado a isso? E eu, sim, é mesmo. Você tem a ver com isso. Está vendo? Se você não tivesse desejo, eu não existiria. Ah, é mesmo. Então, está vendo que você está. O seu desejo tem a ver com isso? Sim. Está vendo aquela outra coisa? Sim. Mas também tem isso. Ele falou, claro que tem. E isso por causa disso, daquilo outro. Enfim. Uma longa conversa e de repente falou, nossa, entendi. Você está na minha experiência por causa disso. Ele falou, exatamente. Eureka? Entendeu? Você entende isso, sofrimento? Aí ele falou, vou embora. Você vai embora? Eu só existo para que você entenda. Quando você entendeu, não tem mais função de eu estar na sua experiência. Aí o sofrimento desaparece. Ou seja, no momento em que você consegue explicar para você por que você está sofrendo, aquele momento é o mesmo momento que o sofrimento vai embora. Esse é o indicativo de que você está ou não no caminho certo para viver melhor, ou para solucionar aquele sofrimento. O momento que você consegue explicar para você a causa do seu sofrimento, naquele momento o sofrimento vai embora. O sofrimento ele só permanece enquanto você ainda não entendeu qual é a causa dele. Quando você entende qual é a causa daquele sofrimento, imediatamente ele desaparece, porque você visualizou. Ao visualizar, você passa a lidar melhor, porque o que estava impedindo você lidar bem com a coisa era o desconhecimento, e aí ele vai embora. Então, visualizou, foi embora. Entendeu, desapareceu. Eureka, fim do sofrimento. Agora, se você está sofrendo e você se explica por que você está sofrendo, mas o sofrimento permanece, sinal de que você ainda não entendeu de fato ou não entendeu profundamente qual é a causa do seu sofrimento. Porque se você entender lá na raiz, lá na causa última, o seu sofrimento, a causa do seu sofrimento, ele desaparece. Então esse é um grande indicativo para você navegar sobre a solução dos seus sofrimentos. Se você se explica, mas ele não desaparece, é porque sua explicação não é de fato, você ainda está equivocado ou ainda não viu com profundidade a causa do seu sofrimento. Então continua investigando.
Agora, na hora que você conseguir explicar para você a causa do seu sofrimento, você vai ver. Desaparece na hora. Porque você eurecou, já começa a lidar bem com a coisa. Então lá atrás no vídeo, quando eu estava falando da dor, eu falei que a dor, a primeira dor é inevitável, a segunda dor é opcional, não é? A primeira dor de trombar na parede é inevitável, porque você não sabe que trombar na parede vai fazer você trombar, que a parede é dura e você não sabe que vai doer. Então a primeira dor é inevitável, mas a segunda, depois que você bateu na parede, é opcional. A mesma coisa também, ou de forma análoga, isso acontece com o sofrimento. O sofrimento é inevitável até que você descubra a causa dele. Enquanto você ignora a causa do seu sofrimento, você vai continuar sofrendo. Não tem como você evitar o sofrimento se você não sabe o que está causando ele. É que nem uma goteira na sua casa. Enquanto você não descobrir da onde vem a goteira, qual é o cano que está furado, a goteira continua. Então é só com a descoberta da causa do sofrimento que você vai conseguir se libertar, se livrar, ou fazer aquele sofrimento não precisar mais acontecer, porque ele está ali para que você descubra a causa. Então, se a primeira dor é inevitável, a segunda é opcional, a mesma coisa acontece com o sofrimento até que você descubra a causa. Até que você descubra a causa do seu sofrimento, sofrer é inevitável. A partir do momento que você descobre a causa do seu sofrimento, daí é opcional. A hora que você descobriu a causa daquele sofrimento, você já aprendeu. Você já aprendeu, a dor não precisa, o sofrimento não precisa mais ficar ali, o sofrimento é opcional. Claro que você sabendo que aquilo vai dar sofrimento, você não vai optar por uma opção que vai gerar sofrimento. Então, o sofrimento também é inevitável até que você descubra a causa. Primeiro, o sofrimento é inevitável. E depois que você descobre a causa, ele é opcional. Uma vez, uma pessoa conversando comigo disse que estava sofrendo muito com uma determinada situação. Ela perguntou como é que eu faço para parar de sofrer. E eu disse, continua sofrendo. Por quê? Quando ela perguntou como é que eu faço para acabar com o sofrimento, ela estava, na verdade, querendo anestesiar o sofrimento ou extirpar, tirar assim, tomar uma pílula, fazer ele desaparecer. E o sofrimento não desaparece até que a gente descubra a causa. Então, continua sofrendo, sabendo que se você entender a causa daquele sofrimento, ele acaba. Não faça vista grossa, não tente se livrar do sofrimento através de estratégias que não seja a tomada de consciência, que não seja o entender a causa do sofrimento. Ah, eu estou sofrendo, como é que eu me livro? Continua sofrendo, sofra consciente. Use esse sofrimento como professor para te ensinar a causa dele. É assim que você vai deixar de sofrer, porque é por isso que ele está aí. Então, o primeiro sofrimento, ou seja, enquanto você não descobrir a causa do seu sofrimento, ele permanece. A hora que você descobrir, ele vai embora. Ok? Então, a primeira dor é inevitável, a segunda é opcional. O sofrimento, até que você descubra a causa, é inevitável. Depois que você descobrir a causa, é opcional. Tem muito mais coisas se a gente entrar na especificidade disso. Mas eu acho que já está ótimo para você começar a ver o sofrimento com outros olhos e trazer ele para a função dele de professor, em vez de ficar tentando afastar uma coisa que só está aí para te ajudar a aprender a viver melhor e que não vai embora enquanto você não aprender.